Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. É uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro, nesse auditório do CREA, com tanta gente de história, com tanta gente de luta, com tanta gente animada em mudar o Brasil e mudar também o nosso Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentar aqui as companheiras que estão na mesa, a Jurema, companheira que é uma liderança histórica do PT do Rio, a Leila, a Bernadette, a Cida Diogo. Fomos deputados juntos na legislatura que ela foi deputada federal, companheira combativa, companheira guerreira, companheiro Alessandro Molon, chegou na Câmara Federal já um destaque entre os parlamentares brasileiros, está entre os melhores parlamentares do Brasil. Jorge Bittar, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, secretário do Planejamento do Rio de Janeiro, um dos parlamentares mais bem preparados do Congresso Nacional. Quero cumprimentar também o Robson Leite, que traz aí toda a experiência da juventude, de uma reflexão, de uma pessoa que faz a reflexão fé e política, e está lançando um livro hoje. Quero parabenizar. Eu perguntei para ele, como é que você tem tempo para fazer isso? E ele está entregando um livro. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Adilson. Ele está na direção, a testa de uma das principais, se não a principal cidade brasileira, aquela que é o berço da civilização brasileira, que é o Rio de Janeiro, com grandes desafios. Uma cidade que está reavivando, está num boom, e isso é muito bom, que coincide com o boom do Brasil, coincide com a direção, não é coincidência, mas era o mesmo momento que o Lula assumiu a presidência da República, que a Dilma assumiu a presidência da República. É muito bom ter um petista com a sua história na vice-prefeitura e a testa aqui do governo municipal. Ele não se apresentou com programa à população. Eu acho que a nossa missão central é construir protagonismo do PT do Estado do Rio de Janeiro, que não está falando para as universidades, não está falando para a classe média, que deixou de falar para a juventude, que deixou de falar para a dona de casa, que se distanciou, e nós temos que recuperar isso. E esse processo do protagonismo, ele tem uma referência importante. O PT tem que disputar o governo do Estado do Rio de Janeiro. E não há alternativa para mudar isso. Se a questão é uma dívida com o PMDB, então talvez nessa hora, talvez, desculpe aqui os paulistas, tenha que ser pago por Minas, por São Paulo, por outro lugar. O Rio de Janeiro não pode pagar essa conta. O Rio de Janeiro tem que ter candidato a governador. Se nós já tivemos a coragem de sair com candidato com 5%, como é que a gente vai deixar de sair, de ir para a rua com um candidato que tem mais de 20%? E nesse momento também tem uma coisa importante. Ter um candidato a governador significa fazer uma discussão com a população de um programa de governo, que está sendo coordenado aqui pelo companheiro Bittar. Tem que discutir programa, tem que ir para as favelas, tem que ir para as universidades, tem que entrar no meio da juventude, falar para as mulheres, falar para o povo negro, falar para a sociedade que o PT existe. E passo a passo, tijolinho por tijolinho, articulando os movimentos sociais, o movimento comunitário de São João do Meriti, fortalecendo a luta sindical, fez do PT de São João do Meriti um partido respeitado, um partido que está à altura dos nossos desafios nacionais. E por conta da sua trajetória, verdadeiramente, foi alçado a condição de vice-presidente, agora presidente do Partido dos Trabalhadores. E como já se disse aqui, honrou essa condição. Porque nunca os companheiros da Baixada Fluminense, de Niterói e São Gonçalo, das demais regiões do Estado do Rio. A gente pede para aquele companheiro votar no Jorge, presidente do PT estadual, e no Paulo Teixeira, presidente nacional do PT, e aquele companheiro pergunta a gente o seguinte: por que votar no Jorge? Por que votar no Paulo? Qual a diferença de votar no Jorge e não votar no Quaquá, da Benedita? E por que votar no Paulo e não votar no Rui Falcão, não votar em outro candidato? E eu acho que a gente tem que sair dessas plenárias nossas preparados para responder essa pergunta. Preparados
para responder à militância do PT por que o Jorge vai ser o melhor presidente do PT do estado do Rio de Janeiro. E por que o Paulo Teixeira vai ser o melhor presidente? Reconhecemos no Jorge a capacidade de ter organizado o PT. Quem é do interior sabe disso. Quem é da capital sabe disso. Quem vive o cotidiano partidário reconhece a mudança que aconteceu hoje no PT, muito em função da possibilidade do Jorge se dedicar integralmente a isso. Não tem mandato, não tem outro compromisso do ponto de vista profissional que pode deixar com que ele fique focado nisso, e o resultado está aí. Não apenas a sede fisicamente linda, mas uma sede capaz. É importante reconhecer também o trabalho do Ribamar nesse sentido, porque é sempre bom lembrar, né, Ribamar, que alguns anos atrás o partido nosso aqui no Rio de Janeiro não tinha fundo partidário. E hoje a realidade é outra. E é evidente que a gente quer a continuidade para que tenhamos um partido forte. E eu já entro aqui encerrando no segundo ponto, porque nós temos absoluta convicção que é o companheiro Jorge Florencio, alinhado de primeira hora no programa de candidatura própria do Rio de Janeiro, que vai levar o Estado para o governo do Estado. Eu encerro dizendo, Jorge, que esse compromisso seu é um compromisso que a gente vê na imprensa, é um compromisso que a gente vê na militância, é um compromisso que a gente vê na sua história de candidatura própria, porque é essa militância que quer trazer essas mudanças que nos emocionou aqui também para o Rio de Janeiro. Isso é possível e passa agora, não tenham dúvidas disso, na disputa agora do processo interno do partido no PET. Vamos em frente, vamos à vitória. No debate a nível nacional e estadual. Acho que as duas candidaturas, do Jorge Florencio e do Paulinho Teixeira, são candidaturas que trazem para o partido o debate em relação a que partido nós queremos a partir do momento em que esse partido ganha as eleições, consegue se consolidar a nível nacional com políticas públicas importantíssimas que mudaram a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Que partido a gente quer continuar tendo pela frente? Como é que a gente quer discutir internamente o PT? Como é que a gente quer esse partido discutindo com o nosso governo? Como é que nós queremos esse partido se colocando para a sociedade? E nesse momento eu não consigo ver nenhum candidato se apresentando com maior condição de fazê-lo que não seja o nosso companheiro Paulo Teixeira. Ele, quando foi líder da bancada na Câmara Federal, mostrou a capacidade, mostrou a condução numa perspectiva de ser firme e, ao mesmo tempo, ser aquela pessoa que consegue conversar com todos os setores. Uma pessoa que consegue exercer a democracia na sua essência. Por isso eu acho que nós trabalharmos, defendermos o nome do Paulinho nesse momento é fundamental para chamar esse partido e dizer para ele: nós queremos um PT democrático, aberto a todas as forças políticas, numa perspectiva de fazer com que todas essas forças se façam representar em todos os espaços, seja internos do partido, seja dentro do governo e seja na própria sociedade. Por isso, Paulo Teixeira é hoje o nome que nos representa, que fala pelo nosso campo político e que nós precisamos. E a cada militante mostrar a importância de garantirmos uma votação expressiva do Paulo no primeiro turno, para que ele possa chegar no segundo turno e aí o debate ser feito num outro patamar. E aqui no nosso estado, junto com isso, defender o nome do Jorge Florencio é muito fácil, porque ele já mostrou, como presidente do PT, que precisa voltar para continuar a fazer esse partido se reerguer a partir da direção capitaneada pelo Jorge Florencio. É que a gente conseguiu, falou aqui o Robson anteriormente, sobre a questão da recuperação do fundo partidário. Isso é apenas um item que é importante. Nós hoje conseguimos ter um partido que consegue ter estrutura financeira,
para ter a sua vida, para tocar a sua vida partidária. Mas acho que Jorge conseguiu fazer uma coisa muito importante, que é resgatar essa vontade de fazer o debate político, essa vontade de ir lá na Zona Oeste, de ir lá em Paracambi, de ir lá na região Noroeste, discutir o partido numa perspectiva de construir uma alternativa real para o nosso Estado. A candidatura de Jorge Florencio, na minha avaliação, está diretamente ligada à candidatura, à viabilização da candidatura do companheiro Lindbergh Faria.